Olá, estamos de volta neste canal Total Coach do programa Vida Saudável. Estamos seguindo, o programa da semana passada que fala sobre os pergaminhos e hoje estaremos refletindo sobre o pergaminho número 10. Quem tem a fé tão pequena que em momento de grande desastre ou agitação não haja clamado a seu Deus? Quem já não gritou quando confrontado com o perigo, a morte ou o mistério, além da sua compreensão ou experiência normal? De onde vem esse profundo instinto que escapa da boca de todas as criaturas vivas em momento de perigo? É lindo falar isso, Tem até aquelas pessoas que falam, insistem, em falar que são ateus, que não acreditam em nada, mas com certeza, na hora de um desafio, o quanto eles se pegam, clamando a Deus. Eu mesmo tenho N experiências, eu lembro de 2 delas que foram muito fortes na minha vida. Uma delas, enquanto jovem, adolescente, criança ainda, não me lembro da idade, eu adorava passear pela fazenda do meu pai, ficar vendo os riozinhos, acompanhando os riozinhos, sentando embaixo de uma árvore, comendo frutas, ali da natureza. E um dia meu pai tinha feito uma represa. E aquele dia eu sozinha fui lá, sentei ali perto da represa, fiquei observando. De repente veio uma vaca correndo na minha direção e eu fiquei apavorada, eu me joguei dentro do rio. E aí ficou muito fundo, o rio, porque tinha sido, se tornado uma represa. E aí eu não senti os meus pés no chão. Aí eu clamei a Deus, Falei, Senhor, agora é com você, me ajuda. E eu comecei a bater, a mão e os pés como se fosse nadando cachorrinho. E eu atravessei e fui parar lá do outro lado. E aí, para ir, eu fui no susto, E para voltar, que tinha que ser algo consciente. Então eu fui ali, rezei mais um pouco, Daí eu fui nadando novamente cachorrinho e consegui atravessar. E eu me lembro que daí eu comentei com uma professora de educação física e falei assim, nossa, agora eu tenho essa convicção de que realmente, é só a gente sentir água bater no bumbum que a gente aprende a nadar. E contei para ela o que tinha acontecido comigo. Ela falou, não é sentir água bater no bumbum que aprende a nadar, não. Muito pelo contrário, a pessoa se afoga mesmo a hora que não sente, os pés no chão. Você está viva porque Deus quis que você estivesse e te protegeu verdadeiramente neste momento. Então é legal a gente pensar, eu acredito que cada um de vocês deve ter uma experiência assim. Quando que você clamou a Deus e verdadeiramente, essa força maior, essa força superior estava ali, te socorrendo, te ajudando. A fé, gente, ela remove montanhas. É a fé que te cura, a fé te salva. A fé te ensina, a fé te dá a paz. A fé que faz você avançar. A fé que te leva a conquistas, porque você acredita em algo e você persiste e aquilo verdadeiramente acaba acontecendo. Mova rápido a sua mão ante os olhos de alguém e ele irá piscar. Dê uma piscadinha logo abaixo do joelho e sua perna irá pular. Confronte alguém com um negro horror na face e ele dirá, meu Deus, levado pelo mesmo impulso. Gente, todos esses impulsos têm a ver com os nossos reflexos. Nós temos sim, um instinto de proteção que está sempre ali, nos ajudando a ficar bem, nos ajudando a nos salvar, a nos proteger. Esse reflexo mesmo do olho, o quanto ele é simples. Qualquer coisa que chegue perto do olho vai fechar o olho justamente como uma proteção. Essa do joelho, na hora que você bater logo abaixo do joelho, temos esse reflexo e muitos outros. O nosso corpo, ele é tão perfeito que inconscientemente ele tem saídas para poder se proteger de algo ou de alguém. Então, todas as criaturas que andam sobre a terra, inclusive o homem, possuem o instinto de gritar por socorro. Por que possuímos esse instinto e este dom? Não são nossos gritos uma forma de súplica? Não é compreensível no mundo governado pelas leis da natureza que uma mente grandiosa, à parte de dar ao cordeiro, à mula, ao pássaro, ao homem, o instinto de gritar por socorro, tenha também permitido que o grito fosse ouvido por algum poder superior capaz de ouvir e atender o grito de socorro? De hoje em diante eu suplicarei, mas meus gritos por socorro serão apenas a pedidos de orientação. Gente, nós somos muito tolos, A gente tem sim essa força superior, esse mestre maior dentro da gente mesmo, que a gente pode se aquietar, a gente pode buscar ali as respostas, a gente pode gritar sim por socorro e pedir, porque ali tem essa orientação, ali está a resposta para tudo aquilo que você deseja. E por que não utilizar, esse nosso instinto de falar, de pedir, de suplicar, de buscar resultado e respostas? Por que sermos tolos ao ponto de ficarmos ali de forma passiva, de braço cruzado, deixando as coisas acontecerem da pior maneira possível? Pensa, você pode olhar sim para o teu eu pessoal, teus relacionamentos, você pode olhar para o teu lado profissional, você pode olhar para qualquer lado, gente, como um adulto. Não como uma criança que fica apenas reclamando, como um adulto, que olha, vê a sua necessidade e pode suplicar, para uma
orientação melhor de como agir, do que fazer para conquistar aquele resultado que você tanto deseja. Jamais suplicarei pelas coisas materiais do mundo. Não peço ao criado que me traga comida. Não determino ao hospedeiro que me dê um quarto. Jamais buscarei dádivas de ouro, amor, saúde, vitórias mesquinhas, fama, êxito ou felicidade. Eu suplicarei apenas por orientação, para que eu venha saber a maneira de adquirir essas coisas e serei sempre atendido em minha única súplica. Me lembrei agora de quando eu era jovem, eu li um livro que falava assim: cuidado com o que você deseja, pois será o que você receberá. Então eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo de pedir algo, porque como eu ia pedir para Deus, né? Igual eu nunca rezei para ter filho, para casar, ou qualquer coisa desse tipo. Eu falava assim, porque como eu vou saber se eu fui preparada para ser mãe ou não? Como eu vou saber se o meu dom verdadeiramente é para o matrimônio? E eu nunca pedia nada para Deus. E eu deixava só as coisas acontecerem. E eu falava assim, Deus sabe o que é melhor para mim. Então eu só agradecia e entendia e confiava que tudo aquilo que fosse de melhor, Deus iria providenciar. Até que fazendo um estudo da Bíblia, eu aprendi que não, nós temos que pedir sim, sabe? A gente tem que estar ali, a gente tem que ver as nossas necessidades, nós temos aquelas orações mais sábias, nós temos aquela oração, sabe, que verdadeiramente vai nos trazer um caminho, ou vai nos dar solução, ou vai nos iluminar. Cuidado e para, né, também para pensar o que você tem pedido. Será que às vezes você tem insistido por uma coisa e aquilo não é o real, ou aquilo de repente não é o que é necessário para você? Eu cito o exemplo eu tinha uma amiga que ela gostava muito de um rapaz e rezava muito para conseguir casar com aquele rapaz, porque ela era muito apaixonada. Rezava e foi uma turbulência enorme o namoro dessa pessoa. E até que, por fim, eles conseguiram, né, se casaram. E aí vocês não têm noção do tamanho, sabe, das brigas, do desajuste que era aquele matrimônio. E aí a oração dela até mudou. Ela rezava e pedia para Deus para que aumentasse ou para que gerasse um amor que já não existia mais. Então, tem coisas sim que a gente tem que arregaçar a manga e falar isso que eu quero verdadeiramente, porque isso aqui tem a ver, sabe, com essa necessidade, né, da nossa lei universal. E tem coisas que a gente tem que parar e pensar e de repente depositar assim nas mãos de Deus. Mas pare, olhe para dentro de si, busque essas respostas, até onde que vale a pena eu ir, até onde que eu não vou, o que verdadeiramente tem sentido eu pedir, ou o que eu posso deixar na mão de Deus ou dessa lei universal para que Ele mesmo faça aquilo que for melhor para mim. Então, a orientação que busco pode chegar como pode não chegar, mas não são ambas uma resposta? Se uma criança busca pão com seu pai e não encontra, também assim não é uma resposta? Gente, tudo na vida tem um porquê. As pessoas têm tendência, sabe, a reclamar. Se tá calor, reclama do calor. Se tá frio, reclama do frio. Se acontece algo, sabe, fica ali reclamando. Para e pensa, aquilo que aconteceu é o que tinha que acontecer. O momento que aconteceu era o momento exato também que tinha que acontecer. Então, apenas entre em contato com você, sabe? Crie essa unidade para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e você possa desenvolver ainda mais a sua inteligência emocional para poder se flexibilizar diante das situações, para poder ficar bem, para poder sim ter paz de espírito, que acho que é o que mais importa. Suplicarei por orientação e suplicarei como um vendedor desta maneira. Criador de todas as coisas, ajudai-me, pois hoje saio pelo mundo nu e só, e sem vossa mão para orientar, desviar-me-ei do caminho que conduz ao êxito e à felicidade. E aí, se a gente for mudar, né, colocar numa visão coach, a gente pode falar, hoje eu saio pelo mundo acompanhado do seu Santo Espírito, e eu tenho a sua mão para me orientar e conduzir-me pelo caminho que conduz ao êxito e felicidade. É claro que tem sim, sabe, uma lei universal nos conduzindo para o melhor caminho sempre, nos conduzindo para o sucesso, nos conduzindo, sabe, para N conquistas. Mas o que a gente tem feito? Será que eu tenho verdadeiramente, sabe, aceitado isso? Porque coisas boas para acontecer, gente, tem aos montes aí fora. Mas será que verdadeiramente eu estou aberto para pegar tudo isso para mim? Estou me sentindo capaz? Estou me sentindo merecedor? O êxito está aí, depende apenas de você, de confiar na sua capacidade, de confiar que aquilo pode e deve sim ser seu. Não peço ouro ou roupa ou mesmo oportunidades segundo a minha capacidade, mas orientação para que possa adquirir capacidade segundo as minhas oportunidades. Oportunidades nós temos 1000, gente. E será que eu estou aberto para captar essas oportunidades e fazer delas verdadeiramente, sabe, situações de sucesso, de prazer, de união, de vínculos? O que eu tenho feito? O que verdadeiramente eu tenho pedido? O que tem sentido para a minha vida? Tem tantas pessoas que se apegam a coisas materiais, a coisas que passam, sabe, com o tempo.
mas que a gente possa sim, sabe, ter noção daquilo que não se acaba jamais, né, com o tempo. Ao leão e à águia ensinastes a caçar e a prosperar com dentes e as garras. Ensinai-me a caçar com as palavras e a prosperar com amor, para que eu possa ser um leão entre os homens e uma águia na feira. Ajudai-me a permanecer humilde nos obstáculos e fracassos, mas não oculteis dos meus olhos os prêmios que virá com a minha vitória. Coisas boas para acontecer, gente, tem muitas. Mas será que verdadeiramente, sabe, eu estou caçando, eu estou buscando tudo isso, sabe, com as minhas garras, com os meus dentes verdadeiramente, acreditando que eu posso e que eu tenho a força necessária para adquirir aquilo que eu quero? Todo mundo, gente, tem um eu guerreiro dentro de si. Todo mundo tem um eu, sabe, que pode ali estar te protegendo de algo e também pode estar buscando tudo aquilo que é necessário para a tua vida, para a tua existência e até mesmo para o teu prazer. Então pare e pense, esses dons todos nós temos. Nós temos sim um eu cuidador que pode estar ali cuidando da gente nas nossas necessidades, nos protegendo, até mesmo nos ajudando a cuidar do outro com muita sabedoria. Nós temos sim, sabe, esse eu guerreiro que está ali pronto para me ajudar a me defender ou a conquistar tudo aquilo que eu desejo. Melhor do que isso, eu tenho um eu visionário, que é um eu mais adulto, que pode me dar caminho, sabe, para que eu possa prosperar e buscar. E melhor do que tudo, eu tenho um eu mentor, um eu sábio, que pode sim me ajudar a definir qual dessas possibilidades é a melhor, a mais sábia, que vai me trazer mais realização, mais sucesso e tem a ver com o meu propósito maior de missão. Conferi-me tarefas para as quais os outros fracassaram. Mas orientai-me na colheita das sementes do êxodo, nos fracassos dos outros. Confrontai-me com tremores que temperarão o meu espírito, mas dotai-me de coragem para rir dos meus receios. Gente, a pessoa que é sábia, ela não cai, sabe, em qualquer situação. Ela está ali, sabe, rindo mesmo com seus tombos, rindo mesmo com aquelas situações que ela até mesmo errou. Isso é ser sábio e acreditar que tudo tem uma intenção positiva. Se de repente você tomou uma atitude inadequada, pare e pensa, nós não somos deuses, nós somos seres humanos, sabe, que ora erra, mas também acerta muito e que a gente aprende muito com os nossos erros. Então, gente, ria de si mesmo, ria das situações difíceis. Viktor Frankl fala muito isso, que para a gente ter a nossa capacidade de resiliência, a gente precisa desenvolver o bom humor, a alegria, a gente precisa rir, gente, fazer graça da desgraça. Reservai-me dias suficientes para alcançar meus objetivos, mas ajudai-me a viver este dia como se fosse o meu último dia. Orientai-me em minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai-me a língua para que ninguém difame. O quanto é legal, sabe? Acho que a gente ter essa sensação do quanto eu preciso sim estar pensando nos meus objetivos, o quanto eu preciso usar, sabe, da minha sabedoria para viver cada dia como se fosse o último. Se hoje fosse meu último dia de vida, o que eu faria comigo mesmo? Se hoje fosse meu último dia de vida, com quem eu gostaria de estar? Se hoje fosse meu último dia de vida, como eu gostaria de estar trabalhando? Como eu gostaria de viver cada segundo, gente? E se eu faço de cada dia, sabe, como se fosse o último de cada dia, eu posso viver aquele dia como se fosse o melhor dia da minha vida. E assim a gente vai se superando, e assim a gente vai conquistando cada vez coisas melhores pra gente. Então vamos, sabe, nos orientar mesmo das palavras adequadas que a gente pode falar. Vamos orientar das nossas atitudes, das nossas expressões, gente, porque nós sabemos que as nossas expressões falam muito mais, sabe, do que as nossas próprias palavras. A gente tem sim que ter cuidado com a nossa língua, mas a gente tem que ter cuidado também com a nossa expressão. Se olhe no espelho e veja qual é a cara que você mais tem para olhar as pessoas, para transmitir, sabe, paz, sabedoria. Ou será que, muito pelo contrário, quando as pessoas olham para você, elas se assustam com aquilo que vem, de tão amarrada que está a sua fisionomia? Pare e pensa, gente, o missionário não leva a boa notícia, ele é a própria boa notícia. Será que a hora que você chega, sabe, com a sua alegria, com o seu sorriso, com o brilho nos seus olhos, com essa alma aí exalando paz de espírito, será que o outro consegue perceber isso em mim? Será que eu consigo agregar ou eu afasto? Pare e pense, você pode ser a melhor pessoa vivendo o seu dia como se fosse o último dia da sua vida. Sabe, com muitas realizações, com muita paz de espírito, com muito propósito. O que você quer realizar neste momento? E vá e faça, gente, e se doe, sabe, da melhor maneira possível, e todas as coisas vão vir também te completando, porque tudo necessita primeiramente de mim. A vida é como se fosse um espelho, e eu vou colher justamente aquilo que eu estou emitindo. Disciplinai-me no ato de tentar sempre,
mas mostrai-me a maneira de utilizar-me da lei das médias. Favorecei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência que concentrará a minha força. Muitas vezes o guerreiro ele precisa parar, ele precisa respirar, ele precisa buscar aquela força que vem de dentro do seu ser para poder ir nessa luta. Não adianta a gente ir vivendo de qualquer jeito como se fosse uma palha ao vento. Eu tenho que ir lá, saber aquilo que eu desejo, fazer planejamento, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que ir tentando e tentando sempre, e tenho que estar encontrando maneiras de poder lidar com aquelas situações. Às vezes eu preciso até recuar, às vezes eu preciso, sabe, me conhecer melhor, reconhecer as oportunidades e ter muita paciência, gente, para que eu possa concentrar toda essa minha força. E aí sim, eu ir com toda sabedoria e com muito foco, conquistando aquilo que eu quero para mim. Banhai-me em bons hábitos para que os maus hábitos se afoguem, mas concedei-me a compaixão pela fraqueza dos outros. Fazei-me compreender que todas as coisas passarão. Ajudai-me a contar minhas bênçãos de hoje. Sujeitai-me à caridade para que ela seja um companheiro, constante na minha vida, mas enchei a minha taça de muito amor para transformar estranhos em amigos. Gente, nós podemos sim, sabe, olhar para as pessoas com olhar de caridade, reconhecendo que o jeito dele é o jeito certo. Nós podemos, sabe, transformar pessoas com o amor. Eu falo e insisto, o amor é curativo, gente, o amor une, o amor faz a diferença. Se tem alguém que de repente está vivendo de forma inadequada, de repente com um vício ou uma autodesvalorização, pode ter certeza que essa pessoa está se sentindo desamada, porque se verdadeiramente ela estivesse conseguindo amar e sentindo esse amor, ela estaria em paz, ela estaria equilibrado. Então vá se banhando, sabe, dos bons hábitos, porque daí com certeza eu vou conseguindo conquistar cada vez coisas melhores para a minha vida. E eu vou estando bem, eu vou conseguir amar melhor as pessoas, e aí com certeza eu vou conseguir transformar esses estranhos em amigos. Mas que todas essas coisas aconteçam apenas segundo a vossa vontade. Eu sou uma uva pequena e solitária, compondo a vinha, mas me fizeste diferente de todas as outras. Em verdade, deve haver um lugar especial para mim. Orientai-me, ajudai-me, mostrai-me o caminho. Deixai-me tornar em tudo aquilo que planejastes para mim, quando minha semente foi plantada e escolhida por vós, para brotar no vinhedo do mundo. Ajudai esta humilde, vencedora, orientai-me, meu Senhor. Então, eu finalizo, com essas palavras para que vocês possam, sabe, verdadeiramente estar se colocando inteiramente, sabe, naquilo que você está fazendo. Se coloque inteiramente, com muito amor, sabe, nas suas relações, no seu trabalho, nas suas conquistas, na sociedade, na sua comunidade. E vá vivendo assim, da melhor maneira que você pode, se sentindo merecedora, se sentindo capaz. E assim você vai estar sendo aquela semente que está sendo semeada e com certeza, assim você vai conseguir colher muitos e muitos frutos. E que você possa, sabe, apesar das suas conquistas, ser humilde, porque a humildade, gente, ela nos leva muito mais longe. E aí, orientar-se, no seu Senhor, como diz aqui o texto, porque só assim, olhando para dentro da gente, olhando para o nosso mestre maior, a gente vai saber qual o verdadeiro caminho a seguir. A resposta está dentro de você. Não é no mundo, não são nas pessoas, é em você mesmo que você vai encontrar essa resposta. Para isso, então, você precisa de um tempo para você. Pare, fique em silêncio, pense, entre em contato com a sua centelha, de Deus, com a sua centelha divina, e ali sim você vai encontrar e saber o que é melhor para você. E você vai conseguir, sabe, se encher deste amor para poder irradiar as pessoas. E assim a gente fazer, do nosso mundo, um mundo de união, de unidade, de paz, de serenidade, e vamos poder ser e fazer a diferença no mundo.